Povo Alerta. Povo Alerta. O Dr. Paulo Ricardo Santana, advogado especialista em Direito Administrativo e Eleitoral e também professor da FUNEC, que nos visita hoje aqui mais uma vez nos estúdios para a gente falar a respeito da candidatura do Gabriel Molina na cidade de Santa Clara do Oeste. Ontem, no final da tarde, o Dr. Braga acabou analisando pedido de impugnação e, como nós já noticiamos aqui, o Gabriel tem a sua candidatura referendada e pode tocar tranquila a sua campanha a partir de agora. Bom dia, doutor Paulo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Beto. Eu que agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Também desejo um bom dia a todos os ouvintes da Terra Mega, do Sistema Sucesso de Comunicação. E aproveito também para parabenizar esse extraordinário trabalho que vocês fazem, essa prestação de serviços de levar a informação e o conhecimento à nossa população. Realmente ontem nós tivemos aí o resultado, na verdade tecnicamente dizendo a sentença no processo eleitoral de impugnação ao registro de candidatura, que tinha como objeto a pretensão de indeferimento do registro, do pedido de registro de candidatura do candidato a prefeito de Santa Clara do Oeste, o Gabriel Molina. Essa impugnação ao pedido de registro foi feita pela coligação que sustenta a candidatura do candidato Vair Zapelão. Na verdade, ela foi feita por um dos partidos que compõem essa coligação e nós fizemos a contestação, esclarecendo o que era de oportuno. A impugnação sustentava eminentemente 3 situações, 2 rejeições de contas e uma condenação numa ação civil pública por improbidade, e nós fizemos a defesa esclarecendo todos esses fatos e os pormenores relacionados à acusação, e o juiz eleitoral, o Dr. Braga, proferiu uma sentença entendendo que nas ocorrências que estavam ali relacionadas, não havia a presença de alguns requisitos que a legislação impõe. E diante disso, então, até uma sentença, como de sempre, muito bem elaborada pelo juiz eleitoral, e com certeza é uma sentença muito sólida que permite, então, diante disso, que o candidato Gabriel Molina, com o pedido de registro de candidatura deferido, seguia aí a sua campanha. Doutor, você foi o advogado que fez a defesa. O que você justificou para que o doutor Braga pudesse analisar e fazer o deferimento? A primeira questão, Beto, que foi analisada é que quem apresentou a impugnação ao registro de candidatura foi um partido isolado que compõe uma coligação. E no direito eleitoral está estabelecido, dentro da legislação eleitoral e da resolução própria do Tribunal Superior Eleitoral, que o partido coligado, desde a convenção até o prazo final de impugnação do registro de candidatura, ele não pode agir isoladamente. Então, de antemão, preliminarmente, nós requeremos a ilegitimidade de parte e que foi declarada pelo juiz eleitoral. E também, num outro aspecto, nós também fizemos uma contestação quanto ao mérito, porque também a legislação eleitoral permite ao juiz eleitoral que, ainda que ele não tenha uma impugnação que ele possa analisar, porque foi o caso, ele não tinha possibilidade de analisar o mérito da impugnação, mas tendo notícia de inelegibilidade, o juiz eleitoral ele tem a possibilidade de declará-la de ofício. O Dr. Braga analisou tudo isso, então, e repetimos, como de sempre, com todas as suas qualidades e a sua capacidade técnica como juiz de direito. Isso é inegável na história de Santa Fé do Sul, pelos serviços que o juiz tem prestado ao longo de sua carreira, de sua vida na magistratura. Então, ele analisou também o mérito, porque a legislação eleitoral assim o permite. E no mérito, nós sustentamos eminentemente que nessas 3 situações, especialmente nas 2 que falam de rejeição de contas pela Câmara, nessas 2 não havia a presença
porque a lei assim o exige, de ato doloso de improbidade administrativa. Foram 2 falhas contábeis, uma no ano de 2010, a outra no ano de 2012, de um percentual mínimo de gasto, uma de 2012 com o Fundeb e a de 2010 o percentual máximo de repasse para a Câmara Municipal. Foram 2 questões que não geraram nenhum prejuízo ao município, que não caracterizaram má fé do Gabriel Molina enquanto prefeito, mas que caracterizaram simplesmente uma falha contábil, que foi posteriormente, já no mês seguinte do ano seguinte, isso tudo foi solucionado pela contabilidade da própria prefeitura. Então, não estava presente aí nessas 2 questões, não estão presentes nem dolo e nem ato de improbidade administrativa, e também muito menos a má-fé e nenhum prejuízo ao erário. E a terceira questão alegada era sobre uma condenação num processo em segunda instância de improbidade administrativa, mas o fato é que nesse processo também, que está com recurso para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, com recursos especial e extraordinário, respectivamente, nesse caso, a condenação existente foi por ato culposo. Segundo a Justiça, nas 2 decisões de primeira instância e segunda, que, repito, ainda não transitaram em julgado e são objetos de recurso a Brasília, no julgamento, tanto em primeira quanto em segunda instância, o juiz de direito, ex-juiz de direito da Terceira Vara Civil de Santa Fé do Sul e o Tribunal de Justiça de São Paulo, eles identificaram que pode ter ocorrido ato de improbidade de natureza culposa por uma falha que não teve intenção expressa de ser causada. Então, quando há condenação por improbidade somente na categoria culposa, está excluída a inelegibilidade da Lei Complementar 64 de 90. Então, nós alegamos todas essas questões técnicas, né, aprofundadas, e o Dr. Braga, o nosso juiz eleitoral, proferiu uma sentença, como já dissemos, muito bem estruturada, que identificou realmente que as condições de elegibilidade estavam presentes e que não existia nenhuma causa de inelegibilidade. Gostaria até de observar que se ouviu muita conversa nesse período todo, né? A gente que atua na área como advogado, a gente brinca que no período eleitoral o número de advogados eleitoralistas aumenta muito, né? Inclusive, sem ter o bacharel, sem ser bacharel. Sobretudo aqueles que sequer são bacharel em direito, porque o que há de opinião de cá para lá e de lá para cá e em todos os cantos, que ou é inelegível ou não está com possibilidade, isso aí existe muito. Mas o fato é que tecnicamente a questão foi resolvida com muita capacidade, com muita técnica de quem decidiu, e nos parece que a questão está aí muito bem solucionada. Doutor Paulo, nessa decisão o doutor Braga ele analisou todos os aspectos ou apenas a não presença da legitimidade de ser ingressado por apenas um partido? Ele aproveitou, ele julgou somente um, ou aproveitou para fazer todo um julgamento para não se ter nenhuma dúvida e posteriormente ser ingressado um novo pedido? Perfeito, e essa é uma pergunta muito pertinente, porque o fato é que existiu nessa ação a ilegitimidade de parte, né, pelo partido político coligado, mas o doutor Braga, além de ter analisado a preliminar de ilegitimidade de parte, também analisou o mérito. Ainda que a ação seja ilegítima de parte, o juiz de direito ele tem a possibilidade de declarar de ofício uma inelegibilidade se ele tiver essa informação. E ele tinha a informação na impugnação. Então, tecnicamente de forma perfeita, ele também analisou o mérito e, julgando o mérito da questão na condição de juiz de direito que pode fazê-lo de ofício, ele identificou então que não havia nessas situações nenhuma causa de inelegibilidade e assim o declarou, deferindo o registro de candidatura do candidato Gabriel Molina em Santa Clara.
Ou seja, você avalia então que a partir de agora o Gabriel está mais tranquilo, mesmo porque a partir de agora nós estamos aí numa corrida contra o tempo, o dia 2 de outubro está chegando, né? Pouco tempo tem pela frente para que os candidatos possam estar realizando o seu trabalho de divulgação das suas propostas e o eleitor optando aquilo que ele considera melhor e vai até o voto no dia 2. Perfeito. No caso do Gabriel, inclusive, ele já vinha fazendo campanha. Também a legislação eleitoral permite que, ainda que o deferimento do registro de candidatura esteja sub júdice, né, que tecnicamente nós chamamos, esteja sendo julgado, é possível aquele que requereu o registro de candidatura continuar os atos de campanha e inclusive de propaganda eleitoral naturalmente. Então ele estava fazendo dessa forma, estava com a campanha em pleno vigor. Nós tínhamos tido a oportunidade de vir analisando o caso dele e vínhamos colocando desde o início que, na nossa opinião, ele poderia ser candidato, porque não havia tecnicamente o enquadramento dos requisitos de inelegibilidade. Então ele vinha já realizando a campanha a todo vigor. Mas é evidente que quando o registro está sub júdice, nós temos um pouco de dúvida quanto a possibilidade de realmente ser candidato ou não. Havia essa dúvida prejudica. O próprio eleitor desconfia se realmente ele pode votar naquele candidato e de repente perder o seu voto, né? Falando assim a grosso modo. Então, certamente que agora as coisas estando definidas, a campanha tem a tendência de decolar ainda mais e a tranquilidade que traz ao candidato também é circunstancial. Ou seja, isso é importante para a democracia, né? Para o eleitor ter a posição clara de que se o processo segue com todos os candidatos habilitados em condições iguais. É muito importante isso aí, justamente porque a festa democrática ela se consolida no voto e é muito lamentável quando o eleitor vota para um candidato que depois tem o seu registro de candidatura indeferido e os votos são tornados inválidos, né? Houve uma mudança da legislação eleitoral, inclusive, que no caso de indeferimento de registro de candidatura, se o candidato vencer as eleições, o segundo colocado não assume. Tem que serem realizadas novas eleições e sob as expensas da Justiça Eleitoral. Quem paga é a Justiça Eleitoral, ou seja, quem paga é o Estado pelo custo da nova eleição. Então, essa questão solucionada possibilita muito ao eleitor escolher de forma precisa e correta o seu candidato. E nesse aspecto, inclusive, Beto, é preciso observar a agilidade da Justiça Eleitoral, né? E fica aqui o nosso registro dos nossos reconhecimentos para todo o cartório eleitoral, todo o pessoal que trabalha no cartório eleitoral da comarca de Santa Fé do Sul, lá sob a direção do Celso e essencialmente o trabalho que o juiz eleitoral exerce em Santa Fé do Sul. Esse conjunto é um conjunto exemplar de prestação de serviço, porque essa decisão ela poderia ser tomada até, nós tínhamos uma referência, né? Até por conta de troca de candidatos, até o dia 12. A maioria, nós estamos trabalhando em algumas campanhas, a maioria dos juízes ainda não decidiram sobre os registros de candidatura. E aqui, dado ao grande volume de processos a serem analisados. Exatamente. Né? E nós sabemos que, inclusive, até a eleição, tem alguns casos que serão difíceis de serem decididos. E aqui na comarca de Santa Fé do Sul, nós tivemos a oportunidade, pelo empenho, pelo trabalho de todos da Justiça Eleitoral, de termos já essa decisão que saiu ontem no feriado. Eu e você presenciamos ontem, 5h30 da tarde, no feriado de 7 de setembro, o juiz eleitoral, o Dr. Braga, assinando uma mesa lotada, uma né? pilha de documentos, tinham lá de processos, tinham lá pelo menos 150 processos, e ele estava lá com o cartório eleitoral e toda a sua equipe do cartório eleitoral trabalhando. Então é importante que isso seja enaltecido.
E além do deferimento mecânico de todos esses processos, depois tem a digitalização e também a publicação no site, ou seja, muito trabalho. A equipe do cartório tem trabalhado bastante, não é de hoje. A gente vê o trabalho que é realizado ali constantemente. Para quem não sabe, o cartório nesse período não fecha, são 3 meses em que todos os dias, das 12 às 19 horas, está aberto, dando andamento a esse processo eleitoral democrático. A sua lembrança é muito conveniente, e quando você fala todos os dias, é importante até que fique claro para a população, para o eleitor, que inclusive sábados, domingos e feriados, como no dia de ontem, o feriado, estavam trabalhando toda a equipe do cartório eleitoral, todos os cartorários, e o Dr. Braga, juiz eleitoral, também estava presente. É importante que a população saiba disso. Dr. Paulo Ricardo Santana, de que forma você está analisando a condução de todos esses processos aqui na nossa região? A gente percebe que hoje há uma tranquilidade, isso é importante para o processo eleitoral. Você concorda com esse pensamento, com essa posição que eu estou colocando, que está tranquilo o caminhar dessas eleições? Concordo plenamente com você, Beto, e sobretudo num período e em uma eleição que nós que trabalhamos com direito eleitoral estávamos e estamos esperando uma eleição muito judicializada, né? Por conta também da complexidade da justiça, da legislação eleitoral, mas também pela própria disputa em si. Nós sabemos que uma medida judicial pode desequilibrar um ou outro candidato, e às vezes os candidatos, as coligações utilizam isso até de maneira inconveniente, mas isso é uma verdade. Só que na nossa comarca, aqui em Santa Fé do Sul e nos municípios da comarca, nós observamos certa tranquilidade, e essa tranquilidade ela vem justamente de todo esse trabalho que o pessoal da Justiça Eleitoral e que o juiz eleitoral exercem, que dão segurança e dão tranquilidade. Ontem nós tivemos não só essa decisão do deferimento do registro de candidatura do Gabriel Molina em Santa Clara, mas um outro processo que nós trabalhamos também, nós fizemos a impugnação do candidato a vice-prefeito, o Cido, que é candidato a vice-prefeito do candidato a prefeito Zeca de Mello em Santana da Ponte Pensa. E também ontem saiu a sentença indeferindo o registro de candidatura do vice-prefeito Cido em Santana, e analisando também a decisão tecnicamente, a gente observa que é uma decisão irretocável, e que então, dessa natureza, e observando esse trabalho técnico sendo feito, muito bem feito, né? Isso traz, sem dúvida, segurança para todo o processo eleitoral, a segurança jurídica necessária para garantir a lisura do processo eleitoral e para garantir o exercício pleno do eleitor do seu direito de sufrágio. Ou seja, foi uma ação do cartório eleitoral com o juiz eleitoral para tirar todas as dúvidas para que o processo possa seguir tranquilo, e a partir de agora cada um se ajeita da forma que for. Ou seja, Santana da Ponte Pensa, eu tenho informação de que eles estão agora buscando um outro nome para ser apresentado e ser também analisada e deferida a candidatura do o Zeca de Mello. Isso mesmo, e o que eu disse, essa segurança que traz para o processo eleitoral, todo esse trabalho da estrutura da justiça eleitoral na nossa comarca, traz então essa tranquilidade. E é importante dizer também que você observa, evidente que dessas decisões, por exemplo, dessa do senhor Aparecido, cabe recurso, mas recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, mas analisando já essa decisão, se observa que ela é tão bem proferida que a possibilidade de mudança, de reforma dessa sentença em segunda instância quase que fica excluída. Então, isso também permite às coligações e aos candidatos já tomarem as decisões que tiverem que ser tomadas, até nesse âmbito da substituição do candidato. Para concluir, doutor Paulo, os candidatos têm se posicionado e
e cumprido a legislação, pelo menos naqueles que você tem assessorado, e estão obedecendo o prazo de 72 horas para informar todo o movimento financeiro das campanhas? Sim, Beto, nós temos orientado os candidatos que é preciso a obediência a essas questões relacionadas à prestação de contas. A prestação de contas virou um aspecto de alta relevância da candidatura e os candidatos e as suas estruturas, né, têm que se atentar para isso, uma vez que as consequências de uma prestação de contas mal feita são gravíssimas, né? Então, os candidatos têm obedecido a essas exigências e outras também relacionadas à campanha eleitoral. É importante lembrar aqui que a propaganda eleitoral tem que ser realizada de maneira responsável, né? Para não caracterizar nenhum tipo de ofensa, injúria, calúnia ou difamação a outro candidato, mas sim a exposição do candidato que faz aquela propaganda, do seu plano de governo, da sua plataforma de gestão, das suas qualidades. E nós temos observado que às vezes alguns candidatos extrapolam um pouco os limites. Lá em Santa Clara mesmo, ontem eu tive a oportunidade de receber um panfleto apócrifo que certamente será objeto de uma análise junto às autoridades policiais e à autoridade eleitoral para apurar a responsabilidade, mas no geral nós temos observado que isso tudo tem sido muito respeitado e deve continuar assim até o final do pleito eleitoral aí de 2016. Tá certo, muito obrigado por sua presença aqui no Sistema Sucesso e tenha você um bom dia de trabalho. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com os nossos amigos, né, com pessoas que nós admiramos muito, e você e toda a sua equipe estão nesse rol. Como eu disse no início, prestam um serviço fabuloso a toda a população e a toda a região de Santa Fé, levando informações, levando conhecimento. Fica aqui os nossos parabéns e um abraço a todos os ouvintes. Povo Alerta. Povo Alerta.